Vivendo sem calmantes, ajudando você a se libertar dos calmantes, da ansiedade e da depressão. Eduardo Drummond. O autor, Eduardo Drummond, é um psicólogo clínico que há muitos anos vem ajudando pessoas na superação da ansiedade e depressão, entre outros traumas e transtornos. O livro surgiu de sua experiência com a psicoterapia em sua clínica, onde percebeu a dependência que muitos pacientes tinham de medicamentos para ansiedade e depressão. Para ele, faz parte da sua missão ajudar as pessoas a superarem essa dependência, sempre com responsabilidade e lembrando que esses medicamentos nunca devem ser retirados bruscamente e por conta, e jamais sem um apropriado acompanhamento médico. No entanto, é importante apontar as fragilidades e perigos para a saúde de se utilizar desses medicamentos apenas por uma dependência emocional deles. Consciência e informação. Para muitos pacientes, o simples pensamento de desmamar os calmantes faz piorar seu quadro de ansiedade, depressão e pânico. Tamanha é a dependência que têm da medicação para se manterem estáveis. O fato é que a indústria farmacêutica e muitos médicos incentivam a utilização desses medicamentos de forma irrestrita, subestimando os riscos dessas prescrições. Não esclarecem suficientemente os riscos de dependência para as pessoas sobre como parar de tomar o remédio, do que ele pode causar em suas cognições, na performance mental e até no risco aumentado de doenças como Alzheimer. Há muitas pessoas que tomam esses medicamentos e que já chegaram ao nível de dependência mesmo sem ter consciência disso. Outras fingem que não sabem os malefícios que o uso prolongado desnecessário desses medicamentos pode ter por não saberem lidar com esse problema. Eduardo Drummond ressalta que antes de se tornar psicólogo, ele mesmo já foi dependente desses medicamentos e passou por muitas situações descritas neste livro. Ele sabe da extrema dificuldade que é para os dependentes, principalmente quando já tomam há um tempo, parar com o uso dos psicofármacos. Mas o fato é que essas pessoas muitas vezes são mal informadas sobre os medicamentos que tomam, devido ao interesse da indústria farmacêutica em manter a alta demanda por esses produtos. É importante ter clareza e informações corretas sobre esses remédios para se alcançar um verdadeiro equilíbrio físico e mental. O que são calmantes? Mais conhecidos como calmantes, os remédios chamados de benzodiazepínicos são drogas psicotrópicas que afetam o humor e a mente. Também são conhecidos como remédios tarja preta, tranquilizantes, ansiolíticos, sedativos, pílulas para dormir ou hipnóticos. São utilizados para tratar quadros de ansiedade e problemas de sono. Neste livro serão chamados de benzos. Com o ritmo agitado e o hábito de querer resolver todos os problemas de forma imediata na cultura atual, os benzos se tornaram tão comuns quanto remédios para dores de cabeça, pomadas, relaxantes musculares, entre outros, utilizados frequentemente no cotidiano. Esses remédios são considerados como antídotos rápidos e eficazes contra o sofrimento e o mal-estar. Qualquer incômodo do cotidiano necessita, segundo a opinião geral, de uma solução rápida. No caso dos calmantes, a falta de tranquilidade e o sofrimento emocional que surgem na vida, tanto por circunstâncias quanto por escolhas das pessoas, levam muitos a buscar medicamentos que aliviem rapidamente esse mal-estar mental e emocional. O quadro dos sintomas é reduzido a problemas químicos ou genéticos do organismo, que fazem dos remédios a solução definitiva para os problemas emocionais. A depressão, a ansiedade, a insônia vão embora e são aliviadas. No entanto, a dependência desses medicamentos se torna um novo problema. O risco de dependência ocorre quando os benzos são tomados por um longo período, mesmo com uso moderado, geralmente após 6 semanas de uso, mas é recomendado não mais do que 2 ou 3 semanas de uso diário. Esse tipo de uso crônico leva a uma tolerância maior do organismo à substância, e isso obriga a pessoa a aumentar a dose para obter os mesmos efeitos. O quadro de dependência e das crises de abstinência se torna comparável ao de outras substâncias que causam o mesmo efeito ou ao de drogas proibidas que geram vícios. Isso se torna um problema de saúde pública quando esse uso dos benzos é generalizado na sociedade. O que causa a dependência?
Os benzodiazepínicos têm sido utilizados de forma extensa e generalizada em muitos países, causando dependência em muitas pessoas. A maioria das pessoas inicia a medicação com benzos em função de um momento de crise em sua vida. Essa área pode ser o excesso de pressão no trabalho, insônia decorrente de separações e perdas, relacionamentos que não funcionam mais, acidentes, luto e muitas outras situações traumáticas. O alerta da necessidade da mudança do seu estilo de vida é dado pelos sintomas. Aliado a uma tendência genética, determinados eventos estressantes atuam como gatilho nas crises de ansiedade, depressão, insônia e diversos outros sintomas. A ansiedade e a depressão são mais do que desequilíbrios químicos do cérebro ou um problema nos neurotransmissores. Esse quadro é algo bem mais complexo. Entretanto, essa psiquiatria biológica praticada nas últimas décadas tem incentivado o uso dos psicofármacos como uma das principais alternativas de tratamento para esse desequilíbrio químico. De modo prático, traumas emocionais deixam marcas no cérebro, assim como os traumas físicos, pancadas e queimaduras, por exemplo, deixam marcas no corpo. É um grande desafio científico provar o que é genético desde o nascimento de um indivíduo e o que foi alterado durante a vida através de traumas, abusos na infância, estresse, entre outros. Estudos mostram que algum tipo de abuso na infância são causa de aumento de risco para alcoolismo, depressão, tabagismo, uso de drogas, suicídio, ansiedade, violência familiar, gravidez precoce, parceiros sexuais múltiplos, isquemia cardíaca e uma série de outros. Ou seja, ao contrário da hipótese do desbalanceamento cerebral, químico e de que qualquer doença mental é algo unicamente genético, temos um fato concreto de que uma infância ruim irá influenciar diretamente na saúde mental das pessoas. Também a personalidade das crianças pode indicar maior ou menor risco para transtornos de ansiedade no futuro. A dinâmica da família e influências psicológicas são também muitas vezes determinantes. Alguns pesquisadores acreditam que muitas crianças podem aprender medos e fobias apenas observando um pai ou um ente querido tendo uma reação fóbica ou medo de um evento. A falta de vínculos sociais e uma sensação de um ambiente mais ameaçador também podem levar a quadros de ansiedade. Eventos traumáticos podem desencadear transtornos, especialmente em indivíduos que são suscetíveis a eles por causa de fatores psicológicos, genéticos e químicos. Esses sintomas às vezes podem levar anos para aparecer. Certas condições médicas têm sido associadas com o risco aumentado de transtorno do pânico. Eles incluem enxaquecas, apneia obstrutiva do sono, prolapso da válvula mitral, hipertireoidismo, síndrome do intestino irritável, síndrome da fadiga crônica, síndrome pré-menstrual, entre outras. Como saber se sou dependente? Tomar consciência do problema é sempre um primeiro passo para mudar algo. No caso da dependência dos benzos, não poderia ser diferente. O fato é que, ao contrário de uma droga ilícita como a cocaína ou drogas lícitas como álcool e cigarro, os prejuízos para pessoas dependentes de benzodiazepínicos é mais silencioso e sutil. Por muitos anos, remédios como Rivotril e Clonazepam estiveram na lista dos mais vendidos pelas farmácias, muitas vezes até na frente de remédios para dor de cabeça. Um usuário de benzodiazepínicos de longo prazo que responderem sim a uma ou mais das seguintes questões podem ser dependentes. 1. Você já tomou pílulas para dormir ou tranquilizante todos os dias ou noites durante 6 meses ou mais? 2. Alguma vez já aumentou sua dose ou sentiu que precisava aumentá-la para manter o mesmo efeito que tinha quando iniciou o tratamento ou teve de mudar de marca pelo mesmo motivo? 3. Alguma vez você já tentou diminuir ou parar o uso de benzodiazepínicos e não conseguiu? 4. Quando você não toma uma dose do seu remédio, você se sente mal ou muito ansioso? 5. Os efeitos dos benzodiazepínicos estão afetando sua vida de alguma maneira negativa? 6. Além de tomar benzodiazepínicos, você ingere álcool ou outras drogas ilícitas ou lícitas? 7. Você sempre se certifica na hora exata de tomar uma dose do seu benzodiazepínico? 8.
Você sente que precisa da medicação para ajudá-lo a passar o dia? 9. Você já tomou pílulas adicionais para ajudá-lo a lidar com uma situação estressante? E 10. Você carrega seus benzodiazepínicos apenas para prevenir? Situações como essas podem ser indícios fortes do início de dependência aos medicamentos benzodiazepínicos. Efeitos negativos do uso de benzodiazepínicos. Uma das principais características dos dependentes de benzo é a alta probabilidade de continuarem apresentando sintomas de ansiedade, pânico, agorafobia, insônia, depressão e sintomas físicos crescentes, mesmo continuando a ingerir esses medicamentos. Os efeitos colaterais danosos desses remédios a médio e longo prazo não são claramente divulgados. Os pacientes muitas vezes minimizam ou negam os riscos do potencial de abuso, uso inapropriado e efeitos físicos. A verdade é que essas drogas passam a gerar nos pacientes os mesmos problemas pelos quais eles buscaram auxílio médico e iniciaram o tratamento. Entre os sintomas estão a agitação paradoxal, dificuldade em novas aprendizagens, diminuição da memória de curto e longo prazo, funcionamento psicomotor prejudicado, agravamento dos sintomas depressivos e ansiosos, até convulsões, ataques de pânico, irritabilidade e reações psicóticas nos casos mais graves. Os benzos podem causar danos cerebrais em algumas pessoas semelhante aos efeitos do abuso do álcool a longo prazo. Esses efeitos colaterais aumentam os riscos de acidentes no trânsito, em casa, de overdoses em combinação com outras drogas, redução da capacidade de trabalho, entre outras coisas mais. Esses efeitos podem ser ainda mais prejudiciais e drásticos em pessoas mais idosas. Retirada do remédio e alternativas médicas. Para o fim da dependência e a retirada dos benzos, é necessário um tratamento com acompanhamento médico. O apoio psicológico deve estar disponível tanto durante a redução da dose quanto após a interrupção do uso da droga. Entre as técnicas psicológicas que podem ajudar durante a retirada da medicação estão a terapia cognitivo-comportamental, terapia EMDR e Brain Spotting e experiência somática. A terapia EMDR e Brain Spotting fazem parte de uma nova geração de técnicas chamadas de Brain-Based Therapies, cujo fundamento é que o cérebro possui capacidade de se autorregular objetivando a cura. A psicoterapia cognitivo-comportamental possui técnicas que visam corrigir erros habituais do pensamento. A experiência somática utiliza diversas técnicas objetivando promover a consciência e a liberação de tensão física que determinados indivíduos mantêm no corpo após serem vítimas de um trauma. Também existem técnicas alternativas que ajudam a relaxar o corpo. Diversas técnicas têm como objetivo equilibrar o corpo, diminuir a ansiedade e trazer maior consciência corporal. Com essa consciência, é possível perceber quando se está tenso e gerenciar a sua ansiedade no sentido de reduzi-la. Vários exercícios físicos ajudam a melhorar o bem-estar psicológico e a lidar com o estresse, melhorando o funcionamento mental, reduzindo a ansiedade e promovendo padrões de sono saudáveis. Atividades aeróbicas moderadas podem ser muito benéficas nesse sentido, trabalhando o suficiente para liberar a tensão. Exemplos de atividades desse tipo são andar rápido, fazer hidroginástica, andar de bicicleta em terreno plano ou pouco inclinado, etc. Uma alternativa é a meditação, quando a mente se torna vazia ou sem pensamentos, focando no aqui e agora ou na atenção plena, também chamada de mindfulness. A massagem também pode ser considerada uma alternativa, reduzindo o estresse, dores, ansiedade e tensão muscular. No momento da retirada do remédio, é muito comum que um dos sintomas da abstinência dos benzos seja a insônia. Com o tempo, ela irá diminuir e o sono melhorar, mas isso pode levar algum tempo. Por isso, é importante também ter em mente formas de melhorar o sono. Hábitos podem ajudar, como tomar banho antes de deitar-se, ouvir alguma música calma, ler um livro de conteúdo leve, evitar TV e programas violentos ou perturbadores antes de dormir, evitar cafeína, nicotina ou açúcar, evitar computador ou celular, utilizar técnicas de respiração ou relaxamento e etc.
Também é importante para melhorar o sono e ansiedade estar atento aos alimentos, mantendo uma dieta saudável, ingerindo alimentos ricos em vitaminas como ômega 3 e com bons aminoácidos ajudam a dormir e a melhorar o quadro ansioso em geral. Alimentos com substâncias como cafeína, álcool e açúcar podem ser prejudiciais, aumentando a ansiedade e a insônia durante o período de abstinência inicial. A indústria farmacêutica e muitos médicos incentivam a utilização de calmantes de forma irrestrita, subestimando os riscos dessas prescrições. Precisar aumentar a dose de benzodiazepínicos para manter o efeito do início do tratamento é um forte indício de dependência. O fim da dependência e a retirada dos benzos precisam ser de um tratamento com acompanhamento médico. O apoio psicológico deve estar disponível tanto durante a redução da dose quanto durante algum tempo após a interrupção do uso da droga. A terapia cognitivo-comportamental é uma das alternativas que auxiliam na retirada de calmantes. Outras medidas importantes para retirar e acabar com a dependência de calmantes são exercícios físicos, uma boa dieta e técnicas de relaxamento. Neste livro você aprendeu que muitas pessoas buscando tratar traumas, transtornos e outros problemas emocionais e mentais acabam se tornando dependentes de calmantes e medicamentos que afetam o humor. Essa dependência é incentivada pelos interesses da indústria farmacêutica e por alguns médicos que não levam em consideração os efeitos prejudiciais do uso prolongado desses remédios. A dependência é clara quando o paciente não consegue seguir com atividades do dia a dia sem o medicamento, nem parar de tomá-lo, ou quando precisa aumentar a dose para manter o efeito. A retirada desses remédios requer acompanhamento médico. A psicoterapia e outras técnicas como a terapia cognitivo-comportamental são essenciais para ajudar o paciente a acabar com sua dependência. É muito importante praticar exercícios físicos, ter uma alimentação saudável e criar bons hábitos para poder se recuperar da dependência.